Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre um negócio chamado pH, tá? O que é pH? pH é uma sigla que significa potencial hidrogeniônico. Aí você me pergunta, pô, o que é isso, né? Mas você já deve ter escutado falar em pH em alguma vez na vida de vocês. Comprar um shampoo neutro, com pH neutro e etc. Consiste em que, gente? Ele mede a quantidade de acidez ou alcalinidade de um meio qualquer. Pode ser o solo, pode ser um líquido, qualquer tipo de coisa. E a neutralidade dele, tá? Então você sabe se alguma coisa é muito ácida ou se alguma coisa é muito básica ou alcalina, que é a mesma coisa. Por que a gente mede o pH, né? Por que ela é importante? Bom, muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, eles são interferidos pelo pH. Por exemplo, alguns alimentos, alguns remédios, na agricultura, né? Então, assim, a gente tem na nossa rotina, todo dia, a gente trabalha com algum produto que tenha um pH, toda substância pH. E onde é que está esses exemplos? Estação de tratamento de água e esgoto, por exemplo, agricultura, né? Medicamentos, produção química de qualquer outra coisa, produtos cosméticos e etc. Remédios, remédio já é medicamento, né? E monitoramento ambiental. Bom, então a gente, por esse motivo, o pessoal fala que no mundo inteiro o parâmetro mais medido que é o pH, é o que a gente tem mais assim de medição no mundo inteiro, né? Mas o que é isso, né? O que é ele? Ele é o quê? Quando eu falei para vocês que ele é um potencial hidrogeniônico, ele quer dizer o seguinte, que o pH é a característica de toda substância que determina a concentração de íons de hidrogênio, ou seja, os cátions de hidrogênio, né? H+. Se você olhar aqui, quanto menor o pH, quer dizer, mais baixo o pH, maior a concentração de H+, e menor a concentração de OH, que é a hidroxila. Na prática, a gente vai ver aqui assim um exemplo, tá? Olha bem aqui. Se você reparar aqui, nesse bolinho de átomos aqui, de moléculas e átomos, você vai ver que você tem uma quantidade maior de H+, e uma quantidade menor de hidroxilas, que é OH. Então o teu pH é menor. Se você olhar aqui, você vai ter o que? Você vai ter a mesma quantidade de partículas aqui, né? De H+, e OH. Então você tem ele neutro. E se você olhar aqui, você vai ter mais hidroxila, que é OH-, do que H+. Então o teu pH é maior. Esse menor aqui, o menor pH, ele quer dizer que ele é mais ácido. O pH neutro, ele está equilibrado. E o que tem maior pH é chamado de alcalino ou base. Ok? Como é que a gente mede isso aí, né, gente? Os valores de pH, eles têm uma escala que varia de 0 a 14, né? E geralmente essa escala pode ser dada em cores, em alguns medidores que a gente tem. Tem alguns medidores que você compra em farmácia, loja de aquário e etc. E aí você vai ter o que? Você vai ter a escala que vai de 0 ao mais ácido, ao 14 ao mais alcalino, tá? O 7 fica no neutro, ou seja, o 7 fica equilibrado, que é mais ou menos o pH da água destilada. Existem valores maiores que 14 e menores que 0? Existe. Só que a gente não tem equipamentos. São equipamentos caros e para se você fazer uma medição dessa, né? Mas você já sabe que existe. Bom, para medir o pH, você pode ter equipamentos eletrônicos ou o mais simples possível, que é os chamados de
indicadores universais. O que são esses indicadores? São papeizinhos, né? Tirinhas de papel, em que ela tem uma substância. Quando você coloca lá o produto que você quer medir o pH, ela muda de cor. Bem típico mesmo, igualzinho aquele indicador de gravidez que tem, a mulher pega, urina no papelzinho e ele vai mudar de cor. É óbvio que aquilo ali mostra o quê? Mostra que houve uma mudança no pH da urina. E isso indica que pode estar grávida. Não é 100% confiável, tá? Mas ele é um dos indicadores. Tem outros indicadores para aquário, por exemplo. Ó. Aqui a gente tem uns exemplos aqui, ó. Laranja, tem o papelzinho, o cara, laranja não, limão, ele molhou aqui e aí depois ele compara a cor com a tabelazinha que ele tem aqui. Tem um outro aqui também, que é o de aquário, que você tem lá, você tem várias cores, você molha o papelzinho e depois você vai lá na escala de cores para ver qual a cor que ficou, para você saber qual o pH que ficou. Bom, o pH ele é considerado ácido de 0 a 6,9, tá? E o valor 7 ele se torna neutro. E acima de 7, 7,1, ele é denominado básico alcalino. Então, aqui eu tenho um exemplo de algumas substâncias que a gente tem que no dia a dia da gente com o pH. Então vamos lá, aqui o primeiro, ácido de bateria, bem menor que 1, né? Pode ser até menor que 1. Suco gasto. Suco gasto é aquele suco que a gente tem no estômago que ajuda a digerir a comida e fazer aquela pasta da comida que você come, para fazer a digestão. Sumo de limão, 2,2 a 2,4. Refrigerante, tá vendo? 2,5. Vinagre também varia de 2,4 a 3,4. Suco de limão, cerveja, café. Ó, café é ácido, hein, gente? Chá também. Chuva ácida, a gente vai falar sobre chuva ácida em uma outra situação aqui, tá? Saliva, né? Tem uma certa acidez da saliva, né? Leite também é ácido, todo mundo acha, toma leite que tá com dor no estômago. Não, leite não é uma coisa boa para isso. A água pura, quando a gente fala água pura, água destilada, seria neutra, tá? Água destilada porque não tem sais, e aí esses sais ajudam a mudar um pouco o valor do pH. Saliva humana, sangue já é levemente alcalino, água do mar é bem alcalina, sabão, e aqui é sabão, amoníaco, água sanitária, hidróxido de sódio é chamado de soda cáustica, tá, gente? Que tem nessa escala aqui. Aqui para vocês terem uma noção do que a gente de produtos do dia a dia da gente. Alguns exemplos práticos da importância do pH tá aqui. No corpo humano, o que? O pH com a concentração ácida no sangue é ligeiramente alcalina. Concentração de ácido no sangue é ligeiramente alcalino, né? Então você tem lá de 7,35 a 7,45. Concentração menor que isso pode estar com algum problema. Fabricação de sabão, por exemplo, o pH do sabão tem que ser básico. Quando você fabrica sabão, você tem que usar a soda cáustica para diluir a gordura, quebrar as moléculas de gordura. E aí você tem um sabão que é mais básico. Quando ele é muito básico, ele pode criar irritação na pele, tá? Então, gente, na agricultura a gente tem aqui um exemplo do café, por exemplo, que da plantação de café, o café para ser legal, ele precisa de 5,2 a 6,3, que ele necessita de um solo ácido. Já a uva, ela já precisa de um solo mais alcalino, porque facilita o crescimento, a frutificação e etc, entendeu? Então, pessoal, agora a gente encerra aqui e eu espero que vocês tenham gostado da explicação aí sobre pH. Um grande abraço para vocês aí. Tchau, tchau.